Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos ao canal do Simples Cursos. Eu, Thiago Vieira, famoso professor Cavaco, famoso, nem tanto assim, mas estou hoje com vocês para ver um pouquinho de física. Hoje nós vamos entrar na parte de vetores e cinemática vetorial. Então é praticamente o finalzinho de cinemática. A gente estudou toda a parte de cinemática escalar, ou seja, tratando deslocamento, velocidade e aceleração apenas como grandezas escalares, usando o artifício de deixar definida uma trajetória e atribuir o sentido positivo como sendo no sentido positivo dessa trajetória e negativo como sendo o sentido contrário, para que a gente evite usar vetores. Só que na prática, essas três grandezas, elas são grandezas vetoriais. Então precisamos saber como tratá-las também usando a matemática vetorial. Beleza? Então, para começar, vamos definir o que são vetores. Vetores, são segmentos de retas orientados que são utilizados para representar as grandezas vetoriais. Então vamos lá. Lembrando da geometria, a gente tem uma reta que ela é infinita para os dois lados, a gente tem uma semi-reta que ela tem um início, mas não tem fim, e a gente tem um segmento de reta que ele tem início e tem fim. Beleza? Então, o vetor ele é um segmento de reta, só que ele é um segmento de reta orientado. Ou seja, a gente vai definir dentro daquele segmento um início e um fim para o vetor. Ok? Tá. Quais são os elementos dos vetores? Todo vetor ele tem módulo, direção e sentido. O que é o módulo? O módulo ele é representado pelo tamanho do vetor. Então, quanto maior o módulo, maior vai ser o tamanho do vetor. A gente, a rigor, teoricamente, deveria respeitar isso. Sei que na maioria das questões, principalmente resoluções, a gente simplesmente ignora essa parte. Mas tem questões que você precisa prestar atenção nisso. O tamanho do vetor tem a ver com o módulo dele. A direção vai ser a direção da reta suporte do segmento. O que é a reta suporte do segmento? Você tem aqui um segmento, se esse segmento ele não tivesse início e fim, ele estaria formando uma reta. Essa reta que passa por esse segmento, que contém todos os pontos desse segmento, é o que a gente chama de reta suporte. Ok? E por último, o sentido, que é o sentido indicado pela flecha. Alguns exemplos. Olha só, esse daqui é o vetor U, que eu chamei de U. Eu medi, ele tem mais ou menos 5 centímetros. Esse vetor daqui, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que tem o dobro do tamanho. Por isso eu chamei ele de 2U. Esse vetor aqui, ele tem metade do tamanho. Se aqui tem 5 centímetros, aqui vai ter 2,5. Então ele é meio U. E esse outro aqui, ele tem o triplo do tamanho e tem o sentido contrário. Para indicar que a gente inverteu o sentido, a gente coloca o sinal de menos. E como é o triplo, menos 3U. Ok? Então, esses exemplos, eles já servem para explicar também a primeira operação com vetores. A operação mais fácil que a gente pode fazer com vetores é multiplicar esse vetor por um número. Porque na hora que a gente multiplica, a gente só vai alterar ou a direção, ou o sentido do vetor, ou o módulo. Então, altera o módulo e deixa eu trocar aqui, não é direção, é o sentido do vetor. Então, pode alterar a direção e ou o sentido. Direção não, pode alterar o módulo e ou o sentido do vetor. Notem, por exemplo, que daqui para cá eu alterei as duas coisas. Eu alterei o sentido, porque agora está no sentido contrário, então foi o número negativo, e eu alterei o módulo. Daqui para cá ou daqui para cá, eu simplesmente alterei o módulo. O vetor ele continua com a mesma direção e com o mesmo sentido. Beleza? E aí um detalhe importante, por que eu mudei aqui? Porque quando a gente multiplica por um número, a gente nunca consegue alterar a direção. A gente altera ou o módulo ou o sentido. Direção, nunca. Beleza? Quando multiplica por um número, nunca se altera a direção.
Então foi até bom eu ter olhado para trás e ter corrigido isso daqui. Tranquilo? Então essa é a primeira parte, é a primeira operação que a gente consegue fazer com vetores. Detalhe, se a gente multiplica o vetor por zero, aí a gente chega no vetor nulo. O vetor nulo ele é um ponto, ele é só uma extremidade, ele não é um segmento, porque ele não tem módulo. Então, talvez essa seja a única forma da gente alterar a direção, entre aspas, porque um ponto ele não tem direção. Tranquilo? Não tem direção, não tem sentido, enfim, vai ser simplesmente um ponto. Tá. Segunda parte, soma vetorial. A soma vetorial, gente, a gente pode fazer de duas maneiras. Pela regra do polígono, pela regra do paralelogramo. Quando é que eu posso usar a regra do polígono? Quando eu tenho dois ou mais vetores. Então, se eu tenho 3, 4, 5 vetores, regra do polígono. A regra do paralelogramo, eu só posso usar se eu tiver dois vetores. Então, essa regra daqui, ela é mais limitada. A gente não consegue usar quando tem 3, 4, 5 vetores. De boa? Em que consiste a regra do polígono? A regra do polígono diz que, para a gente calcular a soma entre 2, 3, 4, 5 vetores, eu tenho que redesenhar os vetores com o final de um coincidindo com o início do próximo. Então, eu falei do próximo porque não seria do outro, porque não só tem dois. Então não vai ser final de um com o início do outro, vai ser o início do próximo. E aí eu vou fazendo isso para todos os vetores que eu tiver. E da mesma forma que a soma de números goza da propriedade comutativa, o que é isso? A gente pode trocar a ordem, por exemplo, 3 mais 5 mais 7 é a mesma coisa de 3 mais 7 mais 5, ou 5 mais 3 mais 7. Se eu alterar a ordem, eu não altero a soma dos números. Do mesmo jeito funciona a soma vetorial. Se eu alterar a ordem, eu não altero a soma resultante, o valor do vetor resultante. Então, qual que seria o próximo passo? Traçar uma reta ligando o início do primeiro com o final do último. Então, a resultante é início do primeiro com o final do último. Olha aqui o exemplo. Eu tenho esses três vetores, A, B e C. Então eu vou redesenhar. Esses vetores eles não estão da forma como eu preciso, que é com o final de um coincidindo com o início do outro. Tinha um professor que costumava dizer que você colocava a cabecinha do vetor no rabinho do outro. Então é só ir colocando cabecinha no rabinho, cabecinha no rabinho. E aí a gente redesenha o vetor A, redesenha o vetor B aqui, conservando as três coisas, as três qualidades desse vetor, que são módulo, direção e sentido. Notem que eu peguei esse vetor aqui do mesmo tamanho que eles, peguei esse, redesenhei ele do mesmo tamanho que esse, eu deixei na mesma direção, que é aproximadamente horizontal, eu estou no olhômetro aqui, tá? E deixei no mesmo sentido, que seria da esquerda para a direita. Então a seta aponta para o mesmo sentido. Só que a cabecinha de A está entrando aqui, está encostando no rabinho de B. Beleza? Mesma coisa eu faço com o próximo vetor, que seria o vetor C. Eu redesenho ele aqui, de novo, com a mesma direção, que é a vertical, com o mesmo sentido, que é para baixo, e com o mesmo tamanho, porque esse vetor tem que ter o mesmo módulo. Então, o vetor, gente, ele tem essa característica que a gente pode deslocar, a gente pode redesenhar ele em qualquer parte do plano que a gente tem, desde que a gente conserve as três características dele: módulo, direção e sentido. E aí, o vetor resultante é traçar uma reta ligando o início do primeiro, o A foi o primeiro que a gente desenhou, com o final do último. O último foi o C. Então o resultante está aqui, ó. Esse é o vetor soma A mais B mais C. Ah, Cavaco, se eu quisesse desenhar primeiro o B, não tem problema. Como eu falei, a ordem não importa para a soma. Tranquilo? Já a regra do paralelogramo, você precisa fazer três coisinhas. Primeiro, redesenhar os vetores agora com o início dos dois coincidindo. Ou seja, eu não vou mais colocar a cabecinha de um no rabinho do outro. Aqui eu vou desenhar os dois com o rabo preso. Beleza? Então os dois, a gente deixa os dois com o rabinho preso. Depois,
traçar retas paralelas a um vetor e passando pela extremidade do outro. E por último, traçar a diagonal do paralelogramo formado que contém a extremidade comum dos vetores. Como não tinha espaço aqui, eu vou deixar para desenhar no próximo quadro. Continuando, é assim que fica a regra do paralelogramo para a soma de dois vetores. Então vamos lá. O que diz a regra? São 3 passos que vocês têm que fazer. Eu tenho aqui os dois vetores A e B. A primeira coisa é redesenhar os dois vetores com o rabinho preso. Ó. Tá vendo? Com as duas extremidades iniciais coincidindo. Então eu peguei, redesenhei o vetor A mantendo módulo, direção e sentido. Redesenhei o vetor B mantendo aí módulo, direção e sentido. Mais ou menos, né? Esse vetor aqui na verdade tá praticamente do mesmo tamanho. Aí a gente deve traçar retas paralelas aos vetores, só que passando pela extremidade do outro vetor. Então, se eu for desenhar uma reta paralela ao vetor A, existem infinitas retas. Eu tenho que desenhar uma passando pelo finzinho do outro vetor, que é o vetor B. Da mesma forma, eu traço uma reta paralela ao vetor B, só que passando pelo vetor, pela extremidade final do vetor A. Tranquilo? E o terceiro passo, notem que formou um paralelogramo, porque eu tenho retas paralelas, ok? Então o paralelogramo é o quadrilátero formado por retas paralelas duas a duas. Então essa reta é paralela a esse vetor, essa reta é paralela a esse vetor. Então o que eu tenho que fazer agora é traçar a diagonal do paralelogramo, só que o paralelogramo ele tem duas diagonais, tem essa daqui e essa daqui. Só que não vai ser essa, vai ser a diagonal que tem os dois inícios dos vetores como um ponto em comum. Então é essa diagonal aqui. Esse é o vetor soma de acordo com a regra do paralelogramo. Ok? E aí, gente, dá pra gente calcular também o módulo da soma de dois vetores. Porque até agora, tanto na regra do polígono quanto na regra do paralelogramo, a gente só colocou o vetor resultante como sendo o desenho desse vetor. A gente não tem como calcular o tamanho dele em função do tamanho dos outros. Então, para calcular isso, seria o módulo da soma de dois vetores. Olha só, se eu tenho dois vetores que eles estão inicialmente como o desenho que a gente precisa fazer para usar a regra do paralelogramo, ou seja, eles estão os dois com o mesmo início. Se eles não tiverem com esse início coincidindo, vocês têm que colocar esse início coincidindo. E eu sei o ângulo entre esses vetores, esse ângulo θ, o que eu vou fazer é começar a fazer a regra do paralelogramo, que é colocar redesenhar esse vetor aqui. Notem, o A eu desenhei do mesmo jeito, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. E o B eu desloquei ele aqui para cima. Então eu redesenhei ele aqui. O vetor soma, ele é esse vetor que liga o início do primeiro até o final do último. Para a gente calcular ele, a gente vai recorrer à lei dos cossenos, que é uma lei que serve para a resolução de triângulos quaisquer. Ou seja, independe se o triângulo vai ser retângulo, equilátero, escaleno, isósceles, enfim. Independente de como seja o triângulo, essa lei dos cossenos ela vale sempre. E aí, para a gente aplicar, eu preciso conhecer os dois vetores, ou seja, os dois lados, A e B, e eu preciso conhecer o ângulo entre eles. O problema é que o ângulo entre esses dois vetores é θ. Só que aqui eu não tenho um triângulo desenhado. Na hora que eu redesenho o B e escrevo o vetor soma, o nosso triângulo está aqui. É esse triângulo que eu estou destacando agora. Só que se esse ângulo é θ, esse ângulo daqui também é θ porque eles são alternos internos. Logo, esse ângulo daqui, ele é o suplementar de θ. Ou seja, é o quanto falta para θ chegar em 180 graus. Então eu vou escrever ele como 180 menos θ. E aí, aplicando a lei dos cossenos para esse triângulo daqui, eu vou ter que um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto desses dois, ou seja, menos 2AB, vezes o cosseno entre eles, só que o cosseno do ângulo entre eles. Como o ângulo entre eles é 180 menos θ,
E, lembrando da trigonometria, o cosseno de 180 menos θ é menos o cosseno de θ, esse menos com o menos da fórmula vai ficar mais e a gente chega na fórmula para a soma. Gente, cuidado aqui. Tem muito aluno que confunde e fala o seguinte: ah, a lei dos cossenos na física é diferente. Não é diferente. Ah, porque quando é soma aqui vai ser mais. Então por isso que é diferente da matemática. Não, não é diferente da matemática. Notem que eu usei aqui o menos. Só que aqui ó, eu não tenho triângulo. Para eu chegar num triângulo, para poder usar a lei dos cossenos, eu preciso redesenhar esses vetores. E aí não existe mais esse ângulo θ. Vai ser o suplemento de θ. E como da trigonometria eles têm valores opostos, ou seja, o cosseno de 180 menos θ é menos o cosseno de θ, aqui ficou mais, ok? Mas não confundam, não achem que na lei dos cossenos, na física é diferente, não existe isso. A lei dos cossenos ela é uma só, tanto na matemática quanto na física, ok? Agora, você pode decorar que para calcular a soma de vetores, você vai meio que usar uma lei dos cossenos adaptada. Mas nunca ache que a lei dos cossenos é diferente aqui na física. Ok? E aí, a terceira forma de fazer uma operação com vetores é a subtração vetorial. E aí a gente consegue fazer ela sempre com dois vetores também. Da mesma forma, eu vou poder dividir em dois casos, utilizando a regra do polígono ou, de novo, a regra do paralelogramo. A regra do polígono, gente, nada mais é do que usar a soma. Só que, em vez de fazer A mais o vetor B, eu vou querer agora A menos B, ou então B menos A. Então, o que eu posso pensar? Que eu vou somar o vetor A com o oposto do vetor B. Olha só, se eu tenho aqui os dois vetores A e B, eu reescrevo o vetor A e o vetor B eu escrevo ele no sentido contrário. Porque esse é o menos b. Lembra que eu falei que quando a gente multiplica um vetor por um escalar, a gente pode alterar ou o sentido e ou o módulo? Então se eu multiplicar por menos 1, o módulo fica exatamente a mesma coisa, só que eu vou inverter o sentido. Então, ó, se o vetor b está apontando para a direita, o vetor menos b ele está apontando para a esquerda. E aí ó, eu posso fazer a soma desse vetor A com o vetor menos B. E aí, a regra do polígono não diz que a gente tem que colocar a cabecinha de um no rabinho do outro? Ficou aqui, primeiro o vetor menos B, depois o vetor A. Então, a soma de A com menos B, que vai ser a diferença, vai ser um vetor que liga o início do primeiro até o final do segundo. Então, esse é o vetor que eu estou chamando de D1, que é o vetor diferença, que é A menos B. Se eu quisesse o B menos A, eu teria que inverter esse daqui. Então eu redesenho o A com o sentido contrário e coloco o vetor B. Então aqui eu tenho menos A mais B, ou seja, B menos A. Aí o vetor diferença vai ligar o início do primeiro até o final do segundo. Então a gente vai ter ele nesse sentido agora, meio que na diagonal para baixo. Aqui ele estava meio que na diagonal para cima. Notem que esses dois triângulos eles são congruentes, eles têm os mesmos lados, porque os tamanhos são os mesmos, só que a diferença entre o verde e o laranja é que eles têm sentidos contrários. Ou seja, é o que está aqui na observação. Ó. O vetor diferença 1 ele é igual a menos o vetor diferença 2. O que quer dizer isso? Que eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos contrários. Tranquilo? E a regra do paralelogramo? De novo eu vou precisar redesenhar os vetores com o início coincidindo, então por isso é a ideia do paralelogramo, só que agora eu vou traçar um vetor com início no vetor negativo e com fim no vetor positivo. Olha só, eu tentei usar mais ou menos esses mesmos vetores, aqui estava com pouco espaço. Então, eu peguei o vetor A, mais ou menos na mesma direção, ele está um pouquinho menor, mas está valendo. E aqui o vetor B também, um pouquinho menor do que o vetor B, mas seria nessa direção. Olhem a diferença, aqui eu não preciso inverter os vetores. Se eu quiser usar a regra do paralelogramo, eu vou escrever os dois com a extremidade inicial coincidindo da mesma forma. Agora, se eu quiser o vetor A menos B, tente lembrar sempre do seguinte.
Na física é final menos inicial. Então, se eu quero A menos B, o início tem que estar no B e o final tem que estar no A. Notem que a seta verde ela está para cá. Ó. Esse vetor D1 é A menos B. E o vetor D2? Se é B menos A, a gente só vai trocar o que é início e o que é fim. Porque vai ser o inverso. B menos A, final menos inicial. O inicial está no A e o fim está no B. Então a gente liga daqui para cá. Ô Cavaco, mas aqui não forma um paralelogramo, aqui forma um triângulo. Beleza, mas olha por quê. Na hora que a gente faz o paralelogramo, essa diagonal aqui, ó, ela vai ser a soma. Essa outra diagonal do paralelogramo, ela vai ser a diferença. Só que para escrever essa diagonal, eu não preciso desenhar o paralelogramo, porque eu já tenho as duas extremidades que eu vou usar. Aqui, nessa outra diagonal, eu preciso determinar esse outro ponto. Por isso que eu precisei traçar o paralelogramo. Aqui não precisa traçar o paralelogramo, por isso eu não desenhei ele, para não ficar uma figura complicada. Tranquilo? Podemos também calcular o módulo da diferença entre dois vetores usando também a lei dos cossenos. Só que aqui tem o seguinte detalhe. Se eu escrevo os dois vetores como se fosse utilizar a regra do paralelogramo, ou seja, com as duas extremidades iniciais coincidentes, o vetor diferença ele já forma um triângulo com esses outros dois vetores. Então eu não preciso fazer uma adaptação. Por isso, aqui a fórmula ela fica idêntica à lei dos cossenos, como ela realmente é na geometria, ou seja, na matemática. Então aqui não tem adaptação. Com isso, gente, dá para vocês decorarem que quando for soma, vocês vão usar aqui mais. Quando for diferença, vocês vão usar aqui menos. Tranquilo? E a fórmula é exatamente a lei dos cossenos da trigonometria ou da geometria. Exemplo. Se eu tenho dois vetores aqui que representam duas forças, uma de 6 newtons e a outra de 8 newtons, quem seria a soma desses vetores? Aí tem que tomar muito cuidado. Eu não cheguei a enfatizar isso, mas vocês perceberam pelas contas que soma de vetores não tem muita coisa a ver com soma de números, tá? Muita coisa a ver que eu estou dizendo. Por quê? Porque na verdade a gente precisa levar em consideração direção e sentido. Então, para calcular soma de vetores eu preciso usar essa lei dos cossenos aqui adaptada. Então, a soma entre esses dois vetores de módulo 6 e 8 não vai dar 14. Só vai dar 14 se os dois vetores estiverem no mesmo sentido. Logo, a gente vai aplicar S ao quadrado igual ao primeiro vetor, seria o 8, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 8 vezes 6, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como é 60 graus, o cosseno de 60 é 1/2. Simplifica aqui, 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36, a soma desses dois vai dar 100, 8 vezes 6 dá 48, então o total aqui fica 148. Só que isso é a soma ao quadrado. Quando tira a raiz, essa soma vai dar aproximadamente 12,17 newtons. Eu já vi algumas questões perguntando entre quais valores pode dar a soma de dois vetores. Gente, se a gente faz variar esse ângulo θ aqui desde 180 até 0, a soma entre esses dois aqui pode dar desde 2, que é a diferença entre eles, até no máximo 14, que é a soma entre eles. Então qualquer valor da soma de dois vetores vai estar entre a diferença e a soma entre eles. Beleza? Então ó, a resultante entre dois vetores sempre vai estar entre a diferença e a soma. A diferença também, tá? Porque se vocês forem olhar direitinho, vai dar praticamente a mesma coisa, só que os casos eles são contrários. Quando aqui eles estiverem no mesmo sentido, o vetor vai dar exatamente 8 mais 6, 14. Quando eles estiverem no mesmo sentido e eu quiser calcular a diferença, vai dar 8 menos 6, 2. Se eles estiverem em sentidos contrários, a soma vai dar a diferença e a diferença vai dar a soma. Ok? Aí aqui, na letra B, qual é o valor do vetor diferença entre esses dois vetores? Do módulo do vetor diferença. Então, só aplicar a lei dos cossenos, usando agora aqui o menos, que é o original da lei dos cossenos.
b ao quadrado é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 6. De novo, já que o ângulo é 60 graus, o cosseno de 60 é 1/2. Fazendo essas contas, d ao quadrado dá 52, aproximadamente d vai dar 7,21 newtons. Ok? Para finalizar, decomposição vetorial. Olha só, da mesma forma que a gente tem dois vetores e pode transformar eles em um só, que seria a soma ou a resultante entre eles, eu posso fazer o raciocínio inverso. Às vezes é interessante a gente ter um vetor e transformar ele em dois. Nossa, Cavaco, mas aí você está complicando a história, porque se eu tenho um vetor, eu vou transformar em duas coisas, vai multiplicar por 2 os meus problemas, vai ficar 2 vezes mais difícil. Não, galera. Às vezes é interessante isso, porque a gente vai ver lá na frente, depois da cinemática vetorial, quando a gente for ver lançamento oblíquo, que o movimento em um lançamento oblíquo pode ser dividido em dois eixos, no eixo X e no eixo Y, de maneira que o eixo X ele vai obedecer às leis do movimento uniforme, às equações do movimento uniforme. E o eixo Y vai obedecer às equações do movimento uniformemente variado. Porque no eixo Y a gente tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, e no eixo X a gente não tem aceleração nenhuma. Tranquilo? Então é interessante sim a gente decompor os vetores em alguns casos. Outro exemplo, quando a gente trabalha lá em leis de Newton com plano inclinado. No plano inclinado, a gente precisa decompor, por exemplo, o peso em Px e Py, porque aí o Py anula com a normal e o Px fica como resultante, ou fica na direção do movimento. Tranquilo? Então, ó, o que consiste a decomposição vetorial? Consiste em escrever um vetor como a soma de dois outros vetores geralmente perpendiculares entre si. Eu coloquei geralmente aqui porque a rigor não precisa ser perpendicular, mas todos os casos que vão aparecer para vocês são de vetores perpendiculares. Tá? Mas é muito raro você encontrar no ensino médio um caso em que você vai decompor o vetor em dois vetores que não sejam perpendiculares entre si. Geralmente eles são perpendiculares e eles estão nas direções que a gente chama de direção X e direção Y. Ok? Ou seja, na direção horizontal e na direção vertical. Precisa ser necessariamente essa direção? Não, no plano inclinado a gente tem direções diferentes. No movimento circular a gente decompõe em tangente e normal, mas na maioria dos casos a gente vai poder inclusive chamar essas de X e Y também. A gente faz as adaptações, ok? Vamos lá. Esse vetor V aqui, que ele forma um ângulo θ com a horizontal. Eu posso decompor ele na soma de dois vetores, Vx e Vy. Como é que eu encontro esses vetores? Eu traço uma reta perpendicular ao eixo X, passando pela extremidade do vetor. Isso vai me dar o tamanho e vai me dar o Vx. O que é o Vx? A projeção de V na direção de X. Então é como se você imaginasse que tivesse um Sol aqui e esse negócio estivesse fazendo sombra nesse eixo X. Onde é que vai estar a sombra? Exatamente aqui, ó, onde eu escrevi o vetor Vx. Agora, se a gente imaginar o Sol do lado de cá, esse Sol vai fazer uma sombra aqui no eixo Y, correspondente a esse vetor, que é o Vy. Esse Vy é a projeção de V na direção Y. No caso, eu não coloquei, mas é a projeção perpendicular de V na direção X, projeção perpendicular de V na direção Y. Ok? E aí dá para a gente relacionar os módulos desses vetores com as razões trigonométricas desse ângulo θ aqui. Como assim? Se eu reescrever esse vetor aqui, eles vão formar um triângulo e o seno desse ângulo θ vai ser o cateto oposto, que seria o módulo de Vy, dividido pela hipotenusa, que vai ser o módulo de V. Então, se o seno de θ é Vy sobre V, é porque Vy é V seno θ. Do mesmo jeito, se eu calcular agora o cosseno desse ângulo, nesse triângulo daqui, cosseno é cateto adjacente Vx sobre a hipotenusa V. Então, cosseno de θ é Vx sobre V, logo Vx igual a V cosseno θ.
Quando a gente usa isso daqui, a gente percebe por que é melhor a gente pegar esses vetores perpendiculares entre si. Porque a gente chega e forma um triângulo retângulo. É fácil de calcular seno e cosseno quando a gente tem um triângulo retângulo. Quando a gente tem um triângulo qualquer, aí a gente precisa usar ou lei dos senos ou lei dos cossenos. O processo ele fica um pouco mais complicado. Então, por isso que no ensino médio a gente praticamente só trabalha com vetores perpendiculares. Uma dica para vocês lembrarem é que quando a gente escreve assim, os três vetores, e aqui está o ângulo θ, o Vx e o Vy vão ser sempre V seno θ ou V cosseno θ. Para você saber qual é qual, basta você olhar o seguinte. Tá vendo que o Vx é o vetor que está com o ângulo? Se ele está com cosseno. E o Vy é o vetor que está sem, ele está longe do ângulo θ. Então, se ele está sem o θ, ele é V seno θ. Tranquilo? Outra coisa, a gente pode obter também essa relação entre o módulo de V, o módulo de Vx e o de Vy ao mesmo tempo. Ou seja, uma relação que não depende de θ. O que é essa relação daqui? Nada mais é do que a relação de Pitágoras. Como esses três vetores eles formam um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos vão ser Vx e Vy. E eu posso também ter essa relação entre esses vetores. Olhem a diferença dessa para essa relação. Cavaco, aqui você falou que V ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, e aqui você falou que V igual a Vx mais Vy. Não está errado isso, não? Não. Aqui eu falei que o vetor V é igual à soma entre os vetores Vx e Vy. Aqui é uma relação entre os módulos. Atenção quanto a isso. Os módulos são os tamanhos. Vetorialmente falando, eu posso dizer que esse cara é a resultante entre esses dois. Ou seja, ele é a soma vetorial entre Vx e Vy. Mas em termos de módulo, a gente vai ter que V ao quadrado é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, que vem da relação de Pitágoras. Então cuidado para não confundir isso. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Próximo assunto vai ser cinemática vetorial. E deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, todo esse blá 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 aí de youtubers, de influencers, tudo para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. Por favor, deem um feedback de vocês, falem se vocês gostaram ou não, deixem aí alguns comentários e qualquer dúvida que vocês tiverem, porque se vocês tiverem dúvida com a explicação eu posso responder aí pelos comentários também. Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima. Faz o simples, galera!